Chegamos à nossa 14ª aula do curso Gestão de Pessoas, na nossa primeira unidade, e hoje falaremos sobre a cultura organizacional. Bem, se a gente pensar a palavra cultura, sozinha, a gente pode dizer que cultura é a lente pela qual as pessoas enxergam o mundo. Então, se nós, por exemplo, nascemos no Brasil, nós enxergamos o mundo a partir da nossa visão, do nosso país, do mundo ocidental que estamos. Então, os tipos de alimentos que temos, o tipo de bebida, a forma que a gente foi criado pelos pais, como é a cultura na nossa cidade. Então, tudo isso vai nos moldar. Se a gente nascesse na Índia ou na China, por exemplo, a nossa cultura seria diferente, os nossos alimentos seriam diferentes, a nossa forma de ver o mundo seria diferente. Por isso que a gente diz que a cultura é como se fosse um óculos, como se fosse uma lente, e aí cada um vai ter a sua lente de acordo com a história de vida, de onde a pessoa nasceu. Então, se a gente tivesse nascido lá no Alasca, uma região fria, talvez a gente pensasse de forma bem diferente, provavelmente. A gente ia pensar em caça, em sobrevivência, em frio, Então, a cultura é a lente pela qual enxergamos a vida, tá? E a cultura é aprendida através das pessoas, não é algo hereditário. Eu sempre brinco, eu coloco isso num outro curso, imaginem que um caso bem assim bizarro, imaginem que um casal de brasileiros tivesse um filho e aí quando tivesse poucos meses, esse casal de brasileiro falasse assim, olha, a gente é pobre, a gente não tem condições de criar essa criança, e aí tivesse um casal de japonês que tivesse aqui no Brasil e que quisesse adotar uma criança, e esse casal de japonês, eles adotassem essa criança que não teria como ser criada por esse casal de brasileiros. Por que eu estou explicando isso? Vocês vão entender. Aí imagine, essa criança de poucos meses de vida, brasileira, nasceu aqui, de pais brasileiros, ela vai para o Japão com os pais adotivos brasileiros. E aí vai passar 10, 20, 30, 40 anos, essa criança, apesar dela não ter os traços típicos de um japonês, vocês têm que convir que ela vai absorver toda a cultura japonesa, porque ela vai aprender a falar japonês, ela vai aprender os costumes dos pais, os costumes da cidade, a forma de vestir, a forma de gesticular. Então ela vai, apesar de não ter a genética, apesar de não ter os traços físicos, ela vai ser japonesa e não brasileira, mesmo tendo nascido aqui, porque com poucos meses ela foi para o Japão. Tá? Então ela vai enxergar o mundo por meio da lente japonesa e não por meio da lente brasileira. Estão entendendo? Então imagine que ela fique 30 anos sem vir no Brasil, que é o país que ela nasceu, mas que ela saiu com poucos meses de vida e ela retorne ao Brasil. Talvez ela não saiba falar nenhuma palavra em português, talvez ela ache estranhos os costumes nossos, de um país tropical. Então, por quê? Porque esse não é o ambiente que ela foi criada. Então, a cultura tem a ver com isso, é um aspecto bem difícil de abordar, tá? É bem assim abstrato. E aí, quando a gente pega o gancho para falar de cultura organizacional, é a mesma forma. Cada empresa ela tem uma cultura diferente, que é a forma que ela se vê, a forma que ela trabalha, que é próprio dela. Então, viver em uma organização, trabalhar nela, atuar em suas atividades, desenvolver carreira nela é participar intimamente de sua cultura organizacional. Então, da mesma forma, se tu morar um tempo fora do país, tu vai
viver dentro da cultura daquele país, né? Então eu morei quase um ano na Espanha, foi um ano vivendo na cultura espanhola, né? De uma alimentação diferente, costumes diferentes, né? Então tu fica imerso numa cultura que não é a sua, né? A língua é diferente. É muito enriquecedor, é muito bom isso, né? É um desafio para muitas pessoas. Não é algo fácil, mas é um aprendizado muito interessante. Na organização é a mesma coisa. Se tu trabalha numa empresa e tu vai para uma outra empresa, a cultura é diferente, porque as pessoas são diferentes, né? Então, o modo como as pessoas interagem em uma organização, as atitudes predominantes, as pressuposições subjacentes, as aspirações e os assuntos relevantes nas interações entre os membros fazem parte da cultura da organização, né? Então, tu vai ver, ainda mais se tu trabalhar em duas empresas do mesmo ramo de atuação, tu vai pensar assim, putz, mas como que pode? Essas duas empresas são da mesma área de atuação, né, o mesmo ramo de atuação, elas têm quase o mesmo tanto de funcionários, elas têm quase o faturamento parecido, né, bem próximo, e como elas trabalham diferentes, né, lá na outra empresa a gente não tinha nada dessas burocracias, por exemplo, que tem agora nessa nova empresa que eu trabalho. Por quê? É uma cultura diferente. É a forma como as pessoas acham que a empresa deve ser conduzida. Então, a cultura organizacional representa as normas informais e não escritas, né, que orientam o comportamento dos membros de uma organização no dia a dia e que direcionam as suas ações para a realização dos objetivos organizacionais. Aí a gente vai ver lucro, né, faturamento, ganhar dinheiro, se posicionar frente aos concorrentes. Então, a cultura organizacional, objetivos, propósitos, comunicação, liderança, processos, engajamento, meritocracia, educação continuada e retroalimentação, né, que é o feedback. Então, cultura organizacional são essas normas que não são escritas, né? A gente vê que quando tu tá em outro país, tá numa cultura diferente, também vão ter muitas normas que não são escritas, né? Talvez assim o pessoal não fale alto, né? E tu tá acostumado aqui no Brasil a falar muito alto, e aí tu chega lá em um ambiente e não tem nenhum lugar escrito isso, mas tu vê que as pessoas se comportam de forma diferente, né? O brasileiro gosta muito de brincar, né? Fazer brincadeiras, e aí talvez tu vá num outro país, tipo o Japão, né? As pessoas um pouco mais sérias, né? Orientais, e aí aquele tipo de brincadeira que tu faz e é normal aqui no país, talvez no Brasil, talvez não seja em outro país, não tem nada escrito, mas aí tu vai percebendo, né? Como que as regras não escritas daquele lugar, e aí tu vai tentando se moldar àquele novo ambiente. A mesma coisa a cultura, né? A cultura organizacional. Quando tu sai de uma empresa e vai para outra, os primeiros dias, né, as primeiras semanas, geralmente a gente começa a tentar se adaptar. Adaptar não somente no trabalho novo, nos processos, né, na técnica, no que a gente tem que fazer, mas também se adaptar a essa cultura organizacional, a essa forma de trabalhar, né, que é diferente de onde tu veio e que será diferente para onde tu vai. Então, a cultura organizacional é o conjunto de hábitos e crenças estabelecidos através de normas, valores, atitudes, expectativas compartilhadas por todos os membros da organização. A cultura espelha a mentalidade que predomina em uma organização. Então, é um conceito difícil, porque é uma questão muito abstrata, né? A gente não consegue visualizar com muita facilidade, né? Tu precisa estar ali dentro da empresa para tu perceber toda essa questão cultural,
né? E aí é interessante fazer um parênteses, né, porque na tua área de atuação, né, de qualquer pessoa, tu pode ser empregado de uma empresa, né, então passar o cartão de ponto, ficar ali horas e horas executando o teu trabalho, ou, por exemplo, tu poderia ser um consultor. Então, esse consultor vai ser a pessoa que vai periodicamente ou ocasionalmente na empresa e aí vai fazer, por exemplo, um trabalho de implantação de qualidade ou de certificação de sistema de gestão ambiental, SGA, ou uma certificação florestal, ou vai ser qualquer outro tipo de trabalho, pode ser uma consultoria financeira, mas o fato é que o consultor, ele é um corpo estranho à organização, né? É uma pessoa que vem de fora, que entra na organização, tenta, por meio do seu olhar, né, apurado, tentar encontrar os erros, as falhas dentro da empresa, mas essa pessoa está ali, ela não é subordinada a ninguém, ela tem talvez um contrato com o dono da empresa, mas ela não é subordinada ao gerente, ao supervisor, né? Ela cumpre uma função de staff ou assessoria, que é algo que a gente vai ver nas primeiras aulas da unidade 2, né? Mas por que eu estou falando isso? Porque esse consultor, como é um corpo estranho, uma pessoa que não vai todo dia, que fica só algumas horas, ele talvez tenha dificuldades de perceber o que é essa cultura organizacional. A cultura organizacional está muito próxima de uma palavra que se chama rotina, né? Então uma coisa é tu sair daqui do Brasil e ir para o estrangeiro, né, ir para a Espanha, ir para qualquer outro país como turista. Então tu, como turista em outro país, é bem parecido a lógica com um consultor que fica só algumas horas na empresa e vai embora depois, né? Tu vai ver a parte boa, talvez, da empresa, né? Tu vai ver as coisas que aparentemente funcionam, né? Tu vai tentar ver os erros, porque esse é o teu trabalho de consultor. E se tu é turista, aí sim tu só vai ver as coisas boas do país, né? Porque o guia vai te levar para os melhores percursos, né? Para que tu possa conhecer aquela região em outro país. Mas se tu quiser mesmo conhecer a cultura de outro país, tu precisa morar lá alguns meses, alguns anos, porque aí tu vai enfrentar as adversidades, né? Tu vai ver as dificuldades do processo e tu não vai ficar só como um turista, né? Que vai, fica um pouco, aproveita, vê o que é interessante e vai embora, né? Aí é diferente, tu passa a conviver com as pessoas, cria essa rotina e aí tu vai começando a entender a cultura daquele povo que tu tá, o país que tu tá morando, né? É a mesma coisa a cultura organizacional, né? Para tu começar a entender como que funciona, quais são as expectativas da organização, tu precisa trabalhar um dia, não apenas um dia, né? Não apenas uma semana, mas tu precisa estar ali meses, 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 anos, 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 tá? Então a cultura espelha a mentalidade da organização. Do livro do Chiavenato, né, 2009, o iceberg da cultura organizacional. Então a gente tem aspectos formais e informais, né? Então, por exemplo, aspectos formais, né, a estrutura da organização, os títulos e descrições dos cargos, né, gerente financeiro, gerente de recursos humanos, gerente de marketing, objetivos organizacionais, estratégias, tecnologias e práticas organizacionais que tem ali, políticas e diretrizes de pessoal, né? A empresa que eu trabalhava tinha o dia casual, né, na sexta-feira, então toda sexta-feira a gente não precisava ir de uniforme naquela empresa. Aí a pessoa vai falar assim, olha, mas aqui é diferente, aqui o uniforme se usa todos os dias, não tem esse casual day, né, esse dia casual da sexta-feira, aqui não se adota isso. Aí tu vai ficar um pouco frustrado, tu vai pensar assim, pô, esse lá era tão bom, né,
a gente podia ficar mais à vontade na sexta-feira, eu tinha essa liberdade, e aqui não, aqui eu tenho que usar uniforme todo dia. Por quê? São políticas e diretrizes de pessoal, né? Métodos e procedimentos de trabalho, medidas de produtividade, medidas financeiras. Então, esses aspectos formais são componentes visíveis e publicamente, né, observáveis por todo mundo, orientados para os aspectos operacionais, né, do dia a dia, né, e dessas tarefas também. E os aspectos informais e ocultos, que são tão ou mais importantes do que os de cima, padrões de influenciação e poder, percepções e atitudes das pessoas que tu só conhece à medida que tu vai convivendo com as pessoas, né, sentimentos e normas grupais, valores e expectativas, padrões de interações formais e relações afetivas. Né, tu vai encontrar pessoas que se dão muito bem, né, que podem até desenvolver uma amizade fora do local de trabalho, mas também tu vai encontrar pessoas que vão ter rixas entre elas, né, vão ter picuinhas, vão ter brigas entre elas, desavenças que pode gerar até antipatias. Por quê? Porque isso faz parte do ser humano, faz parte da nossa convivência com outras pessoas. Algumas pessoas vão ser mais radicais nesse convívio e outras talvez vão guardar para si próprio, né? Então esses são componentes invisíveis e ocultos, afetivos, emocionais, orientados para aspectos sociais e psicológicos. Então eu peguei aqui desse site, né, do site Where, né, o iceberg da cultura, então visível, né, normas e comportamentos, o que está escrito, alta taxa de turnover. Turnover a gente vai falar ainda, né, na unidade 2, mas é as saídas das empresas, né, das pessoas da empresa. Ou a pessoa pede as contas, né, pede demissão, ou a pessoa é demitida. Então a taxa de turnover é quantas pessoas saem, né, tem essa rotatividade da empresa. Olha, a empresa tem 100 funcionários, todo mês tem 2 pessoas que são mandadas embora ou pedem conta. Então a gente poderia falar que se ela tem 100 funcionários e todo mês sai na média 2 pessoas, a gente pode falar que ela tem uma taxa de turnover de 2%. Tá? Sofrimento na performance, funcionários desengajados, né, que não estão imbuídos em vestir a camisa da empresa. Menos visíveis, né, então valores pessoais e atitudes, né, inovação estagnada, liderança pouco desenvolvida, frustração com os processos. Então são coisas que as pessoas às vezes não deixam transparecer. Eu vi muito isso aqui, né, frustração com o processo. Eu lembro que na empresa a gente estava com um sistema de informática, né, do sistema antigo, né, do DOS, que era aquele sistema, né, de tela preta, e a gente migrou, né, a empresa migrou para uma tecnologia diferente, que é a tecnologia usando o que a gente usa, né, nos nossos sistemas operacionais de hoje, que são essas janelas, né, os menus, muito mais interativo, né? E aí eu me lembro que algumas pessoas, principalmente algumas pessoas mais velhas, né, que já estavam mais tempo na empresa, elas sentiam uma certa rejeição àquela mudança de tecnologia, porque no sistema antigo de tela preta, elas usavam só a tecla, né? E já no sistema novo, aí tu precisava usar o mouse, tu precisava ter uma certa habilidade, então isso causava um certo desconforto a algumas pessoas. E finalmente o invisível, né, valores culturais, suposições, cultura desalinhada e estratégia, os valores não são claramente entendidos, resistência à mudança, né? Então esse iceberg da cultura, ele está mostrando bem as coisas que podem ocorrer de forma negativa na empresa. Aqui não ficou muito bom, tá, essa figura, mas eu não achei uma melhor do que a Venata em 2005. Vou falar rapidamente. Então a gente tem aqui 4 camadas, né? A mais externa,
os artefatos, tecnologia, prédios, instalações, produtos e serviços. A camada 2, mais interna, padrões de comportamento, as tarefas e os processos que iremos executar e as normas e regras que temos que seguir. Aí mais internamente, valores e crenças, né? Filosofia da empresa, os valores, objetivos. Aqui talvez tu pudesse colocar, né, a missão da empresa, né, que é a que ela se destina, a visão, como que ela quer estar no futuro, os valores, né, que tem aqui, né? Então o que ela não faria de qualquer forma, né? Quais são os limites que a empresa tem. E aí, finalmente, a camada 4, que é a mais interna, né? As crenças inconscientes, as percepções e sentimentos das pessoas, né? Então, aquele exemplo que eu falei da mudança do logotipo da empresa, né? Então, como aquilo feriu, né, o sentimento, né, de tradição que uma gerente tinha em relação a um símbolo da empresa que foi modificado depois de 30 anos. E os jogos de poder, isso ocorre com muita frequência, então é aquele gerente que teme perder o seu posto por um funcionário que se destaca, né, na empresa, então ele fica receoso, né? Será que esse funcionário que está indo tão bem, ele não pode amanhã ou depois ocupar o meu lugar e eu ser mandado embora? Então isso acontece muito, tá, gente? Cultura organizacional capturando a sua essência, então inovação, grau em que os funcionários são estimulados a serem inovadores, atenção aos detalhes, grau em que se espera que os funcionários demonstrem precisão, análise e atenção aos detalhes, orientação para os resultados, grau em que os dirigentes focam mais os resultados do que as técnicas, foco na pessoa, grau em que os dirigentes e gestores levam em consideração o efeito dos resultados sobre as pessoas, e aqui foca na equipe, né? Aí já é em torno das equipes e não em torno das pessoas individualmente. Característica, né, agressividade, grau em que as pessoas são competitivas e agressivas. Então isso em certo ponto é interessante, mas a gente tem que lembrar que a cooperação também é importante. E a estabilidade, né, grau em que as atividades enfatizam a manutenção do status quo, né, quer dizer, aquela situação inicial, em vez da mudança. Então a cultura organizacional se refere à maneira pela qual os funcionários e demais stakeholders, que são as partes interessadas, o grau em que a maneira que eles percebem as características da cultura da empresa, e não ao fato se eles gostam ou não dessa cultura, né? É pela forma que a gente percebe. Então agradeço a atenção de vocês, né? Convido a conhecer o meu site, o administraçãoverde.com.br, e aí lá vocês vão ter informações sobre os nossos livros, as nossas redes sociais, né, da Administração Verde, Facebook, Instagram e Twitter. E caso não tenha se inscrito, eu convido, né, e solicito que vocês se inscrevam nos nossos canais no YouTube, o Ricardo Ribeiro Alves e o Administração Verde, porque periodicamente a gente faz vídeos novos, né, cursos novos, tudo gratuito, completo, dentro da melhor explicação possível que eu possa passar desses assuntos. Então eu convido que vocês se inscrevam nos canais. Então agradeço a atenção de vocês e até a próxima aula.